21 de setembro é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, um dia importante para refletirmos sobre a importância da inclusão social. A data, oficializada em 2005 pela Lei nº 11.133, já era comemorada desde o ano de 1982. A deficiência atinge diferentes níveis e pode ser classificada em 4 tipos. No último censo demográfico, em 2010, 45.600.000 pessoas declararam ter algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental e ou intelectual, o que representava quase 24% da população brasileira. Mas quais são os avanços e desafios das pessoas com deficiência no Brasil? Para responder a essa e outras questões, nós vamos conversar agora com Marcelo Valho, advogado tido como referência nacional na área do direito dos vulneráveis. Bom dia, doutor Marcelo Valho. Bom dia, obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Muitíssimo obrigado pela participação aqui do Revista Brasil, no Revista Brasil, e desde já eu informo ao senhor que participa também dessa entrevista a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz. Está certo, doutor Marcelo? Perfeito. Muito bem, doutor Marcelo Valho, nós temos hoje no país cerca de 1/4 da população com algum tipo de deficiência. E sabemos muito bem que pelo número de acidentes com armas de fogo e também o número de acidentes nas nossas rodovias, essa população tende a aumentar, porque são milhares de pessoas todos os anos que possuem, sofrem com alguma sequela irreversível. Diante de todo esse quadro, também de pessoas que nascem com a síndrome de Down, autistas, doenças raras, enfim, diante desse quadro, dessa população gigantesca hoje em nosso país, nós conseguimos muitos avanços nos últimos anos, doutor Marcelo Valho? Bom, nós temos legislação muito adequada, tá? Nós temos legislação completa, nós temos como nos amparar com o tipo de legislação que a gente tem à disposição. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Tratado Internacional que foi convertido em norma constitucional, que nada mais é do que o de direitos das pessoas com deficiência, que é o Tratado de Nova York, que foi recepcionado como lei constitucional, como norma constitucional. Então nós temos uma legislação, uma gama muito boa à disposição. Entretanto, na presente data, eu devo apresentar a vocês que a luta deve continuar, porque ainda nós não temos a total efetivação dos direitos. A luta para cumprimento da legislação, ela deve ser frequente. Aliás, essa é uma característica do nosso país, Nós temos lei para tudo, mas poucas pessoas as respeitam. Muito bem, eu vou agora ao Rio de Janeiro, porque a nossa âncora Cíntia Cruz tem uma pergunta a fazer ao senhor. Cíntia, por favor. Bom dia, doutor Marcelo. E datas como essa que a gente está celebrando, ou lembrando, melhor dizendo, como essa de hoje, a gente destaca, a importância de chamar a atenção para esse direito das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, principalmente, doutor Marcelo? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a aceitação das pessoas ditas normais. Eu estou falando isso porque outro dia eu ouvi uma matéria muito singela, muito interessante, uma menina que era surda, com deficiência auditiva, e o chefe dela, que tinha barba, eu achei muito, muito legal isso, o chefe dela tinha barba, ele tirou a barba para ele poder comunicar com ela melhor, para ela poder ler os lábios dele, Eu achei isso muito, muito significativo. O senhor acredita que haja esse cuidado com as pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, como aconteceu assim, essa história? Tem outras histórias também, doutor Marcelo, que a gente poderia destacar? Cíntia, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Bom, essa situação, com todo respeito, é uma situação de exceção,
porque, infelizmente, a pessoa com deficiência ela é vista pela maioria das empresas como um número, sendo que a empresa, aí nesse caso, ela leva em consideração a legislação e deve preencher uma cota. Então, a orientação hoje é que toda e qualquer pessoa com deficiência, ela tem que ser observada, né, com uma visão mais humana da coisa. E as pessoas elas devem se conscientizar disso e devem efetivar isso no trabalho, na vida, na escola. A inclusão ela deve ser efetiva. A inclusão ela deve ser real. A inclusão social, a inclusão escolar, a inclusão universitária, a inclusão no mercado de trabalho são direitos conquistados e que devem ser cumpridos. Muito bem, doutor Marcelo Valho. Nós vemos que aqui no Brasil muitas pessoas ainda sofrem preconceito na hora de arrumar uma vaga, né, no mercado de trabalho. Aqui na nossa empresa, a Empresa Brasil de Comunicação, nós temos toda uma estrutura voltada para admitir essas pessoas em nossa empresa. Temos até uma repórter na TV Brasil que tem síndrome de Down e é impressionante a capacidade dessa menina, né, na produção de matérias. Ela aparece no vídeo, já é uma figura conhecida aqui da nossa empresa e também em nosso país. Isso nos traz muito orgulho. E outras pessoas com outras deficiências também fazem parte do nosso quadro de funcionários. Qual é? O senhor não vou cobrar do senhor números precisos, mas atualmente, desses 45 milhões de pessoas, né, dessas pessoas que fazem parte desses 25% da nossa população, a maioria está empregada? Como é que é a situação dessas pessoas no mercado de trabalho? Infelizmente, a maioria não está empregada. Infelizmente, a luta continua. Tá? Nós temos um grande problema de inclusão junto ao mercado de trabalho. Enquanto não houver uma mudança, né, ainda bem que aí na empresa vocês se adequaram e seguem estritamente a legislação, vocês são referência. Entretanto, não são todas as empresas que praticam e cumprem, né, de uma forma humanizada a chamada lei de cotas. É indispensável que ela seja cumprida. Tá? Nós temos hoje inúmeros problemas, infelizmente, por isso que a luta deve continuar. Hoje nós estamos com uma falta de efetivação de direitos e falta de cumprimento de legislação muito grande. E também há um aumento, infelizmente, uma onda nova que está ocorrendo de exclusão dos direitos adquiridos conquistados pelas pessoas com deficiência. Eu posso dar aqui como exemplo, né, se me permitem falar, o CONVAS, né, ele fez uma determinação atualmente que exclui grande parte das pessoas com deficiência a direito à isenção do ICMS para aquisição de veículos. Ademais, houve também uma exclusão também de direitos, principalmente através de um projeto de lei no Estado de São Paulo, que faz com que não haja também mais a possibilidade da isenção do IPVA. E também há projetos que acabam afastando essa obrigatoriedade da lei de cotas. Ou seja, é importante eu dizer nesta data sobre essa onda, né, de exclusão de direitos adquiridos. Infelizmente, na pandemia, nesse momento de calamidade pública, houve um aumento da violência junto às pessoas com deficiência, houve um aumento da exclusão das pessoas com deficiência, tanto a inclusão social, como na inclusão escolar, como na inclusão universitária, como no mercado de trabalho. Nós ainda estamos num momento de alto índice de discriminação junto às pessoas com deficiência. E até violência dentro da própria casa, né? Exatamente. Então, hoje é um dia muito importante para refletirmos para que aqueles direitos que já são conquistados, os direitos adquiridos já conquistados, eles devem permanecer e que esses novos problemas que vêm surgindo devem ser combatidos. Infelizmente, nós estamos numa situação preocupante. Aliás, diante dessa pandemia, eu acho que, pelo menos, eu percebo em nossa sociedade, nós estamos perdendo uma ótima oportunidade para trabalharmos a tolerância, né? As pessoas não têm tolerância umas com as outras. Eu percebo isso, inclusive, no prédio onde eu resido, né? Muitas vezes eu esperaria uma convivência melhor entre os condôminos. Eu percebo que muitos deles
não toleram absolutamente nada. E é assim, uma coisa meio incompreensível, né? Porque nesses momentos que nós devemos ter mais afeto, mais tolerância, mais carinho, né, com o próximo, porque todos nós estamos vivenciando um momento muito difícil, né, doutor Marcelo? Eu penso e sempre falo, né, para os meus alunos, para os meus filhos, eu falo a educação acima de tudo, o respeito acima de tudo, né? Vocês têm que entender que a inclusão é uma via, né, com uma única mão, não há mais como se retornar, é um direito conquistado. Então, o respeito ao ser humano, a dignidade do ser humano, ela deve ser um princípio a ser seguido por todos nós. É verdade, e todos nós temos limitações, né? Sim, todos nós. Mas se nós tivermos um direcionamento às crianças que estão estudando, tá? Nós teremos um respeito muito maior para junto com as pessoas com deficiência e para toda e qualquer outra pessoa no tocante à discriminação. Com certeza nós teremos um mundo muito melhor. A educação que vai gerar isso. Exatamente. Eu volto ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz, que tem uma pergunta para o senhor. Cíntia, por favor. E ainda falando sobre o tempo que a gente está vivendo, né, o Pedro Pontes e o doutor Marcelo, se para a gente, né, os ditos normais, essa adaptação a um trabalho remoto, por exemplo, já está sendo muito complicado, eu fico imaginando pessoas que têm dificuldade em locomoção ou outras dificuldades, ter que trabalhar remotamente, né, em casa, que não tem toda essa... tem a estrutura para ter o seu lazer, o seu acolhimento, né, quando está em casa, no descanso. Mas como, vamos dizer assim, entre aspas, escritório de trabalho, tem sido muito complicado. E aí, assim como a gente tem a questão do burnout, que tem muita gente sofrendo, depressão, deve ser um grau bem maior para as pessoas com deficiência, né, doutor Marcelo? Isso é notório, Cíntia. E, infelizmente, na nossa calamidade pública, decorrente dessa pandemia, aumentou demais. Por isso que houve a edição de uma nova legislação também para evitar a dispensa das pessoas com deficiência, sendo que elas têm, neste momento, estabilidade no emprego até o final da calamidade pública. Olha, é uma coisa, assim, infelizmente, gritante, flagrante que vem ocorrendo. Nada mais é do que uma exclusão que ocorreu junto a esse momento. As pessoas com deficiência, elas não foram levadas em consideração. Eu disse já há um tempo atrás que, infelizmente, elas estão começando a ser observadas como invisíveis, pessoas invisíveis. E as outras não se preocupam. Infelizmente, o governo também não se preocupa. Tem muitos planos de retorno às aulas que as pessoas, o governo ali esquece das pessoas com deficiência, não menciona as pessoas. Então, isso é nada mais do que uma exclusão. Então, a inclusão que está prevista em legislação, está prevista em norma constitucional, ela tem que ser efetivada, ela tem que ser cumprida. Então, a fiscalização nesse momento é muito grande, tem que ser muito grande, tem que aumentar a fiscalização. E para que também a gente não tenha essa questão do burnout. O burnout, infelizmente, afeta a todos, mas afeta muito mais aqueles que estão excluídos, que é o caso das pessoas com deficiência. Tá certo, doutor Marcelo Valho. Olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Revista Brasil. Desde já agradeço e muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional, não só em Brasília, no Rio de Janeiro, mas em todo o país. Nós que estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia. E eu deixo aí para o senhor mais um minutinho para que o senhor possa transmitir algo que o senhor considera importante para todas as pessoas, né? Não só as pessoas que têm alguma deficiência, mas principalmente talvez até para aqueles que se considerem, né, superiores, né, ou aqueles que acham que não tem limitação alguma, para que nós possamos ter uma convivência mais harmoniosa, né, mais tolerante com todos aqueles que estão próximos e às vezes até distantes da gente, mas que estejam mais próximos dos nossos corações, né? Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Cíntia, muito obrigado também pela oportunidade. Eu deixo aqui uma palavra importante, que, por gentileza, parem de excluir os direitos das pessoas com deficiência.
que essa onda, ela, neste momento, seja paralisada, porque se percebe assim, claramente o que está ocorrendo, porque nós estamos com exclusão das isenções muito aqui flagrantes. E eu peço também, por gentileza, que haja o devido respeito, que a pessoa com deficiência seja tratada dignamente, cumprindo o princípio constitucional da igualdade, cumprindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu sempre rezarei não à discriminação, tá? Nesse caso, não à exclusão, e sim à inclusão. Peço, por gentileza, que se tenha também muita atenção a essa situação da violência junto às pessoas com deficiência. E a questão importante também é tratar iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. Fica aí um pouquinho da minha fala e o respeito a todos. Obrigado, bom dia a todos.